Oi, 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 o Pod Gurias está de volta e hoje com um assunto muito bacana. Bacana na verdade não, né? Porque a gente nas internas, a gente sempre tem dificuldade de falar sobre isso, que é dinheiro. Como a gente tem resistência, como a gente tem vergonha, como a gente tem culpa de falar de dinheiro, de finanças, de economia. A primeira coisa que vem na mente é assim, como que eu vou juntar dinheiro se eu nem consigo pagar as contas, né? Mas precisa muito falar sobre esse assunto. Planejamento financeiro é garantia de qualidade de vida, né, gurias? Independentemente da classe social, é acessível para todo mundo, sim. E quem defende essa fala aí é a nossa convidada de hoje, economista e mentora Dirlene Silva, que está aqui para nos ensinar e muito, de uma forma bem didática, e a gente agradece a tua presença. Inclusive, nós estamos num lugar belíssimo aqui, novidade em Porto Alegre. Nós estamos aqui na recepção do Double Tree by Hilton Porto Alegre, um hotel maravilhoso, e a gente quer falar, né, como é que a gente faz para juntar dinheiro para estar num lugar bonito, assim, gostoso. Como que a gente paga isso aqui depois? Verdade, gurias, obrigada pelo convite. Eu realmente adoro, né, falar sobre economia, sobre finanças de uma maneira muito simplificada. Não é à toa que o propósito da minha empresa é desmistificar economia e finanças para as pessoas e para as empresas, né, entendendo que são assuntos do nosso dia a dia. A economia e finanças é do nosso dia a dia e faz parte da vida, então a gente tem que falar a respeito, sim. Né? O problema é que virou tabu, e tudo que é silêncio vira tabu e se torna muito complicado. Então vamos trazer para o nosso dia a dia. Boa isso, tá? né? Que é silêncio vira tabu, né? É exatamente isso, né? E aquilo que a gente não fala, realmente, né? Se cria um suspense, um medo e um distanciamento, né? Sim. Por que essa resistência tão grande das pessoas? Sim. Vocês falaram muita coisa na introdução. Né? Quando a gente fala economia, todo mundo pensa em economizar dinheiro, né? Ou pensa em gastar, uma coisa assim. Economia, sobretudo, é assim sobre economizar, é sobre gastar, sobre comprar, mas sobretudo sobre escolhas. Por que tu falou gastar olhando pra mim? Não entendi. Não sei, mas eu talvez por causa do vestido vermelho, vermelho paixão, né? Vermelho eu adoro. Impulsividade. Pode ser, mas não foi intencional, tá? Mas, assim, ó, vamos pensar, ela me perguntou assim, por que isso? Né? Então, eu gosto muito, né, vocês todos têm filhos aqui, né? Quem está do outro lado tem filhos sabe quem é a Luna. Lembra do personagem Luna, do desenho animado? Sim. A Luna, tudo ela diz, eu quero saber, né? E eu sou essa menina. Desde pequena, imagina, né, eu tenho 49 anos, naquela época eu quero saber, era complicado, né? Porque os adultos não falavam, não davam muita bola para as crianças. Mas eu sempre fui essa do que eu quero saber. E aí, quando eu comecei a empreender, né, e montei a minha empresa dessa estratégia de inteligência financeira, eu fui buscar essa origem. Por que as pessoas não gostam de falar de dinheiro? E eu cheguei nas crenças limitantes. Né? Cheguei naquelas coisas que a gente ouve dos nossos pais desde pequenininhos, que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore. Né? Os filhos nos pedem as coisas, a gente diz, meu filho, dinheiro não dá em árvore. Não tem agora. Depois a gente cresce, o dinheiro não traz felicidade. Depois só é rico quem nasceu rico. Essas coisas assim. Então são coisas, são as chamadas crenças primárias, né, que a gente ouve desde a infância. E na cabeça de uma criança, dizer para ela assim, dinheiro é sujo, ela não vai entender. Depois de adulto a gente sabe, né, que o dinheiro é sujo porque ele passa de mão em mão. Por isso que a gente diz que o dinheiro é sujo. Só que para uma criança, ela não entende isso. Ela entende que é sujo, que é uma coisa ruim. Exatamente. Né? Quando diz não dá em árvore, ele fica pensando, nossa, dinheiro é uma coisa muito difícil. Dinheiro não traz felicidade, é uma coisa ruim. Né? Então, o dinheiro é uma coisa, na nossa crença, por mais que a gente diga hoje, depois de adulto, não, eu gosto de dinheiro, eu quero dinheiro, fica enraizado que dinheiro é uma coisa ruim. Então, a gente quer afastar. Né? Então, já que é uma coisa ruim, que não é legal, a gente nem fala a respeito. E a gente então, tem que mudar isso. Sim, se tornou tabu. Então, o dinheiro ele está nas listas dos maiores assuntos tabu do Brasil. E eu acho que muitas vezes também a pessoa fica pensando assim, eu vou falar de dinheiro quando eu tiver dinheiro, né? Porque são tantas siglas, são tantas coisas, eu não quero me preocupar Taxa com Selic, isso. Copom, fica aquele Eu nem tenho economês, como a dinheiro pra gente pensar fala. nisso. Sim, é outro tabu, Van. Porque, assim, o que as pessoas pensam também? Economia, finanças, taxa Selic, Copom, por que eu vou
prestar atenção nisso, que eu não tenho dinheiro, é só para quem tem muito dinheiro. E aí a gente se engana mais uma vez. Né? Então, são assuntos do dia a dia, tanto faz, né, ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. E eu costumo falar, e trago normalmente a minha realidade, para dizer que para quem tem menos dinheiro, saber gerir o pouco que tem faz mais a diferença na vida ainda. Né? Então, mais uma vez, é um assunto para o dia a dia. Hoje, né, o segundo maior motivo de divórcios no Brasil são motivos financeiros. Ah, sim, a gente estava conversando, estava falando com o Arthur, inclusive. Quando falta dinheiro na porta da frente, o amor sai pela porta dos fundos. Se fala isso. Não é só falta, é que tá? desestrutura, né, muito, porque e não é nem a relação, desestrutura a pessoa emocionalmente. A gente fica num estágio em que tu fica desesperado, porque afinal de contas, as contas vão vencer, né? Tu tens uns compromissos que tu tem que cumprir. Então isso realmente impacta. E ter serenidade nessas horas é muito complicado. Por isso que desestrutura relações, sim, né? Sim, verdade. A verdade, assim, o maior motivo de brigas entre casais, finanças, tá? Mas o segundo motivo de divórcio, dinheiro. Por quê? As pessoas se separam, os casais se separam mais por causa das traições, tá? Mas eles brigam mais por causa do dinheiro. Aí, o segundo motivo de divórcio, sim, causas financeiras. Mas o que acontece? Aí chegou a falar quando falta dinheiro, mas também quando sobra dinheiro também é um problema. Claro, a falta normalmente ela desestabiliza mais. Mas quando sobra dinheiro, imagina se um casal, poxa, na vida juntos, quando cada um fica para um lado, não, eu tenho meu dinheiro aqui, tu tem teu dinheiro ali, eu vou fazer as coisas que eu gosto, vai fazer as coisas que eu gosto, e eles não se encontram. Então, muitas vezes acontece que o dinheiro acaba sendo, para eles, um motivo de separação, porque cada um tem seus objetivos e eles não se programam para desfrutar alguma coisa juntos. E acaba sendo um motivo de distanciamento também. Né? Como é que a gente pode, então, na prática, no dia a dia, assim, é mensalidade, é o carro para quem tem, ou é o vale transporte, a alimentação? Como é que a gente pode se organizar para que chegue no fim do mês e dê tudo certo e ainda sobre um pouquinho? Então, tem alguma dica valiosíssima? Sim, tem várias, mas a primeira coisa é fale sobre o dinheiro. Né? Então, começa pelas nossas crianças, vamos falar com as nossas crianças sobre dinheiro, né? Começa desde pequenininho. Né? E, não tem filhos, ou pensa em casar, tem um companheiro, fale a respeito. Mas né? fale na como? sua família. Mas fale como? O que tu sugere que se fale? Bom, eu tenho muitos mentorados, eu sempre pergunto, né, nas minhas mentorias, quando pessoas chegam, tem relacionamento, né, tem parceiro e tal, vocês já conversaram a respeito de dinheiro? Porque existe muito o cônjuge não sabe quanto o outro recebe, né? Eles não têm esses planos em comuns, tem que conversar. Aí daqui a pouco um decide, vamos fazer uma viagem, o outro não está preparado financeiramente. Não combino quem é que vai pagar as contas, como é que vai ser, né, a divisão do lar. Foi o que falamos ontem, né, ainda. Foi, sim. Sim, é como se, parece que tu tem que saber. Eu tenho que saber que isso é obrigação tua, mas como? Não existe regra. Não existe regra, mas tem que ser feito um acordo entre as pessoas que vão gerir aquele dinheiro. Sim, exatamente. A gente, claro, no passado era assim, o homem tinha, né, a obrigação de prover o lar. Isso já passou, não existe mais. Né? Então precisa as coisas ser conversadas. Né? Não exatamente que precisa, tem que ter uma conta. Não exatamente. Mas precisam conversar e combinar. Pode ser no papel, na planilha de Excel, onde escolher. Exatamente. Outra coisa que eu costumo sempre trazer essa questão, que eu não gosto de impor para a pessoa, não, tem que fazer a planilha de Excel, outro tem que fazer no aplicativo, tem que fazer. Faz do jeito que tu achar melhor. Eu acho que eu falo de finanças, de economia, de uma maneira que eu não sofro, eu gosto do assunto. E tudo que é sofrível, tu não consegue fazer por muito tempo. Então, no momento que você se obrigar a fazer, eu vou ter que fazer essa planilha, eu vou ter que usar esse aplicativo, não. Busca a maneira que tu mais acha melhor, mas tenha realmente o controle. Porque o básico das finanças é tu ter um rendimento e tu não gastar mais que aquele rendimento. Esse é o básico. Né? Isso vale para um orçamento do país, de uma empresa, de uma pessoa. É básico. Né? E então, até da mesada do filho. Da mesada, né, que eu digo, olha, tu tem que gastar menos do que tu ganha. Tem que sobrar no final do mês. Sim, tem que sobrar. A matemática é muito simples, né? Sim. Mas é tão difícil da gente aplicar. A regra é clara, não. Mas vamos para as dicas, né, que a Patrícia pediu. Olha, Patrícia, uma dica principal, que é muito que eu
assim, me deparei, né, que eu passei 30 anos em empresa, depois quando, né, vim pro mundo, né, do empreendedorismo, eu saio nas ruas, depois da pandemia, óbvio, né, e vejo muito aquela questão do dinheiro fácil, aquele panfleto, empréstimo, dinheiro, nem fala empréstimo, fala dinheiro na hora, dinheiro na hora, dinheiro Mas na não hora. é nem só no panfleto, no celular, todo dia tem. Você tem aprovado uma carta de crédito, você tem. Impressionante, né? As tentações são muitas de todas as formas. Sim, de todas as formas. Então, assim, pipoca, né, no celular, porque quando a gente compra no online, a gente aliás, nas redes sociais já tem isso, a gente cadastra, né, as nossas preferências e vem toda hora, né, os anúncios. Então, consumir é muito fácil. Né? Então, cair na falácia do consumo é muito fácil. Então, cuidar, taxas de juros, olha para as taxas de juros. Porque assim, a gente faz um empréstimo, né, pegando R$1.000 emprestado, tu vai pagar 3, 4 mil. Né? Então, imagina que é um dinheiro muito caro. Né? Tem pessoas que fazem empréstimo para dar de entrada no carro, para dar de entrada no apartamento, na casa própria. Né? Eu sou uma pessoa que eu não demonizo, né, o parcelamento, não. Né? Tudo tem que ver, tanto que eu gosto de tratar sempre finanças caso a caso, justamente entendendo essa questão que é importante que todos tenham uma vida financeira saudável. E tanto faz aquele que tem um rendimento de 2 salários mínimos e até que de 10, 20, sei lá. Né? Todos podem ter problemas financeiros. Eu já, né, tive mentorado que tinha um salário de R$25, mas gastava 30. Então não é ter um salário maior que vai te garantir, né, ter uma vida financeira saudável. Economizar não é só para rico. Não é só para rico, é para todos. Né? E, de novo, é sobre escolhas, não é só poupar dinheiro. Então, vamos lá para as dicas. Então, a dica, primeiro, olha para a taxa de juros. Né? Não pegue um dinheiro que aparentemente é fácil, né, mas está pagando muito caro. Então, assim, quando a gente utiliza, né, o limite da nossa conta corrente, que é muito fácil, né, já está ali na conta, então tem gente que tem o limite da conta como se fosse já o salário. Né? Já conta com aquilo? Já conta com Já aquilo. soma junto. Então, isso significa que a gente está pagando mais de 300% de juros ao ano. Então, se eu peguei R$1.000 e vou utilizar por um ano, aqueles R$1.000 se transformaram em 3 mil facilmente. Né? A mesma coisa o rotativo do cartão de crédito, ainda mais. Né? Então, o Serasa colocou o mês passado, na pesquisa do mês passado, que a média está em 411% os juros ao ano do rotativo do cartão de crédito. Então, se eu peguei R$1.000, eu vou pagar mais de 4 mil. Então, a gente precisa ter ciência de quanto é caro utilizar esses mecanismos que aparentemente são fáceis. É um dinheiro caro, como tu Isso, fala. é um dinheiro caro. Mas como é que a pessoa sai desse buraco? Sim, aí para sair desse buraco, depois que entrou para sair desse buraco, ele precisa ter realmente uma organização financeira muito justa. E a primeira coisa é se livrar dessa questão consumista. Tá? Eu tenho um pensamento do Augusto Cury, que eu gosto de trazer muito. Eu fiz, tá, uma formação em coach, ação das emoções com ele, que ele diz assim, que sem sonhos a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. E sem prioridades, os sonhos não se realizam. Então, Qual é a prioridade? Sair do vermelho. isso, sair do vermelho. Então, se já está no teu Corte vermelho... futilidades, Corta a corte, brusinha. Sim, corta, e a não, gente corta a vai- janta, corta aquela jantinha fora, vai, faz pesquisa de preço. Eu tenho Não cai na conversa do e-commerce, não. Né? Se controla com o celular ali. O Sim, meu exatamente. compadre fazia uma tabela que eu achei muito tempo, assim, depois que é porque eu sou do caderninho, né? Sou mais old school, assim. gosto de Continua anotar usando no teu caderninho. Mas ele tinha uma planilha que daí tinha aquele gráfico lindo de pizza, assim, né? E aí ele começou a olhar para aquilo e viu que tanto por cento ele gastava comendo fora, tanto por cento ele gastava não sei o que. Daí ele começou, vamos parar de comer fora, vamos não sei o que. Vamos... E aí, assim, eles conseguiram se organizar. Mas se tu não visualiza, não tem, tu vai se atropelando, né? Tu não tem como resolver ou como se ajudar, né? Verdade, verdade. Então, assim, transforme os teus sonhos em objetivos, né? Trace metas para chegar nesses objetivos e priorize o teu consumo. Aí, para priorizar o consumo, eu chamo de regrinha dos 3 P's. Né? Então, quando esse consumo, né, que a gente falou aqui, nossa, pipoca no celular, não precisa nem sair na rua, né? Sair na rua é pior ainda, mas a regrinha dos 3 P's é muito simples. O primeiro P é por que eu vou comprar tal coisa? Então, assim, eu olhei para a Vânia, porque eu sou apaixonada por vestido vermelho, Vânia. Então, eu passo numa loja, ou vejo um anúncio, um vestido vermelho lindo, assim, eu fico pensando, o impulso de comprar. E aí eu fico pensando, tá, mas quantos outros vestidos eu tenho lá no meu armário? Vestido vermelho.
Eu comprar por Ah. comprar. Então é o porquê. Eu vou estar checando qual é a utilidade daquele vestido. Então, o segundo P, eu preciso. E esse eu preciso agora. Eu vou checar a A urgência. necessidade. Mas a necessidade, mas urgência também, né, Carla? Porque muitas das vezes a gente não precisa agora. Principalmente a promoção. A gente tem a mania de comprar em promoção porque está barato. Né? Mas eu preciso agora, eu vou ter utilidade para isso nesse momento agora. E aí vem muita questão, né, dessa que eu falei do rotativo, do cartão de crédito, do limite da conta. Muitas vezes a gente compra na promoção, utilizando o limite da conta, o rotativo, porque está barato. Só que a gente não se dá conta que a gente... Porque o preciso... E o terceiro, eu posso pagar, mas eu posso pagar sem sacrifício. De novo, sem utilizar o limite da conta, sem utilizar o rotativo do cartão de crédito. Né? Porque daí, se eu não colocar esses 3 P's, o meu barato, o exemplo de uma promoção, ele vai sair tão caro, eu vou pagar 3 vezes mais esse meu produto. Né, se eu estiver pagando uma taxa de juros do limite da conta e do rotativo do cartão de crédito. Se eu não tinha os R$1.000 ali no início do ano, dificilmente eu vou ter os 4 no final do ano para pagar. Com certeza. Exatamente. Então, essas armadilhas, a gente cai assim, normal, Tem natural. a falsa impressão de que tu vai ter porque vai estar parcelado, tu Isso, entendeu? sim. Mas só que não vai ter. E deixa para ver depois. Não pode Lá, ser. até o final do ano, com certeza, eu consegui um outro dinheiro, eu dou um outro jeito. Sim. Né? O problema é esse jeito. Né? Então, assim, os órgãos de proteção ao crédito colocam que o terceiro maior motivo de inadimplência no Brasil é esquecimento. Primeiro, desemprego. Segundo, superendividamento. Né? E o terceiro, esquecimento. O que acontece? As pessoas recebem, né, o boleto, colocam na gaveta que não querem nem ver. Né? E aí esquece. Mas o que acontece? A maioria das nossas contas hoje, a gente assina contrato. Né? Então, o nosso cartão de crédito é um contrato, a nossa conta de energia elétrica é um contrato, a nossa internet, telefone, tudo é contrato. Mesmo com recebendo a conta, tu tem obrigação de pagar. Tá? Se tu não pagou na data de vencimento, tu vai pagar com juros. Então, eu uso muito um termo que é proteger o seu dinheiro. Poxa, se tu tem pouco dinheiro, tu está pagando juro, que é uma coisa desnecessária, tu não precisaria estar pagando juros. Então, esquecer custa caro. Então, muitas coisas custam caro, mas esquecer custa caro também. Perfeito. Esse auto-engano aí Sim. vai custar caríssimo. Dilene, a gente também tem uma curiosidade de como tu te apaixonou por esse assunto, que para a maioria das pessoas é chato, não é legal de lembrar, não é legal de falar, não é legal de estudar, mas tu é uma apaixonada pelo tema. Sim, eu realmente sou uma apaixonada pelo tema. E falar de economia é falar da minha vida. Eu me apaixonei por economia ali na pré-adolescência, 12, 13 anos de idade. E eu tenho uma situação, assim, eu vim de uma situação muito complicada. Né? Eu sempre digo, quando você olha para uma mulher negra que chegou, né, a algum lugar, a gente sabe que tem uma história por trás. Então, eu sou filha, né, de uma pessoa semi-analfabeta. Né? Minha mãe era empregada doméstica, eu cresci sendo chamada de filha da empregada na infância. E na adolescência, eu tive o rótulo mudado para filha da lixeira, porque minha mãe conquistou um trabalho de gari na prefeitura da cidade. Então, esse trabalho de gari para ela, contraditoriamente, a nossa vida financeira deu um up, porque o salário de gari era melhor que o de empregado doméstico. Só que esse rótulo, né, era muito complicado na pré-adolescência. Mas, quando ela conquistou o trabalho de gari, a gente mudou, né, de uma vila de chão batido, sem luz elétrica, encanado, sem saneamento básico. A gente foi para uma casa que eu costumo dizer que é onde a civilização existe. Né? Então, a gente tinha pelo menos um chuveiro para tomar banho e luz elétrica para assistir TV. Que idade tu tinha? Tinha 12 anos. Não, quando a gente mudou, eu tinha 9. Eu tinha 9 para 10, tá? Quando a gente mudou. Eu assistia TV e o que mais me chamava atenção na TV eram os noticiários. E o que mais me chamava atenção no noticiário era política e economia. Então eu lembro fatos de fim da ditadura militar, campanha para diretas já, eleição de Tancredo, a morte dele, aí o plano cruzado, a ascensão e queda do plano cruzado, inflação, balança comercial, quando tudo aquilo Plano me chamava. Collor. Sim, via Zélia Cardoso A de Zélia Mello, Cardoso. ser ministra da Economia, isso me deu uma paixão ainda maior. Sim, Eu já, uma mulher. já tinha um entendimento, já tinha decidido que eu seria economista. E aí isso me chamava muita atenção. E aí o que acontecia? Na minha família, ninguém tinha condições de conversar comigo a respeito. Né? Então, muito simples. Na escola, os adolescentes não estavam nem aí. Né? Então, eu fui realmente
entender o que era, que aquilo que eu gostava era economia, quando eu conquistei uma bolsa de estudos na melhor escola da cidade, justamente por ser uma excelente aluna de escola pública. E lá nessa escola... Em Canoas? Sim, Canoas. Vivi o céu e o inferno. O inferno ficou por conta de todo o preconceito, que era um preconceito social somado ao racial. Uma das poucas alunas negras da escola, com mais de 5 mil alunos. Se tu não eras a única. Poucas, tinha outras assim, né? Poucas ali, mas... E eu costumo dizer que parece que o preconceito era muito direcionado a mim. Então, assim, eu sou negra, retinta, não tem como disfarçar. Então, para eu chegar até a sala de aula, todo dia era um desafio. Eu passava por um menino fazendo sons de macaco enquanto eu passava. Mas o céu, que eu, graças a Deus, optei ficar com o céu, foi por conta de ter um ambiente muito diferente, né, do que eu acostumada a viver. Então, assim, entrar na escola todos os dias, nossa, eu ficava encantada de entrar naquela escola. Os professores me davam muita atenção, porque o professor adora bons alunos, eu era uma ótima aluna. E lá na escola, pela primeira vez, eu entendi o que o estudo poderia fazer comigo. Porque até então eu estudava porque era até um hobby, né? Então, assim, eu morava num lugar que não tinha nem luz elétrica, então fazer tema para mim era hobby, né? Estudar era hobby. E ali eu tive essa, né, certeza, tá? Esse despertar. Isso, o estudo pode fazer isso comigo. E com os professores que me davam atenção, eram as pessoas que eu podia falar sobre economia. Que eu dizia, eu gosto desse assunto, não sei o que e tal. Reais professores. Reais professores, né? Pessoas de vida, assim, eu chamo de anjos, né? E aí, quando eu saí do ensino fundamental, fui para o ensino médio, conversando de novo com os professores, porque eu tinha a ideia assim, eu quero ter uma profissão. Eles me dizem, faz alguma coisa ligada à matemática, é uma coisa que tu gosta muito, apesar que eu gostava de tudo que eu estudava eu gostava, mas eles disseram, a matemática pode te diferenciar. A maioria das pessoas não gosta de matemática. Aí fui fazer o curso técnico de contabilidade. Lá no curso técnico eu tive uma disciplina de economia. E aí eu tinha 16 anos, quando eu saí da primeira aula de economia, eu saí e disse, eu vou ser economista. Que bacana. Assim, não foi fácil, mas virei piada. As pessoas riam de mim, nossa, como uma filha da lixeira vai ser economista? Não tem dinheiro nem para ela, como é que ela vai gerenciar dinheiro dos outros? É uma profissão muito masculina, sim. Né? Mas foram 10 anos da faculdade, não consegui passar na federal, é um dos meus... Hoje em dia eu não digo mais trauma, mas na época eu fiquei assim, muito sensibilizada como que eu era considerada a melhor aluna da escola e não consegui passar na federal. Né? Hoje em dia eu entendo que é a diferença de equidade e igualdade, eu não tinha condição de concorrer com as pessoas. Né? Mas, resumindo, assim, economia é uma coisa que vem da minha vida, né? Tanto que hoje eu tenho um amigo que é coach de alta performance, ele afirma que o talento surge ainda no ensino fundamental. Eu digo para ele assim, eu sou a prova viva disso, porque o meu talento surgiu no ensino fundamental e eu me sinto muito abençoada por isso, de conseguir transformar esse talento em profissão. De modo que eu sempre trabalhei com o que eu gosto, com o meu propósito. Então, assim, eu trabalhei primeiro em empresas, muitas vezes, claro que eu não estava legal, mas o ambiente de trabalho, mas o problema era o ambiente de trabalho, não era o que eu fazia. Né? E aí depois que eu empreendi, se tornou fácil. Como é que, tanto que assim, o meu propósito de vida, que eu desenhei nesse curso, que eu falei do Augusto Cury, né, eu consegui desenhar meu propósito de vida, que é evoluir sempre, proporcionando evolução ao próximo também. Quando eu fui empreender, eu fiquei pensando, mas como é que eu vou ajudar esse próximo a evoluir com os meus conhecimentos? Ficou óbvio. Economia e finanças são os meus conhecimentos. E aí eu desenhei o propósito da minha empresa como desmistificar economia e finanças para as pessoas e para as empresas. Nossa, que fala potente da Dirlene. E que vai virar livro. O melhor de tudo é isso, né? Sim, vai render muitos livros. Eu tenho, né, o contrato está assinado já com a editora Líder, Do Lixo a Paris, que é contando a minha história. Né, do lixo a Paris, porque o teu mestrado foi em Paris. Isso, né, do lixo, porque né, Sim, cresci sendo chamada de filha da lixeira, sim. Durante muito tempo eu tinha vergonha disso. Né? E o que aconteceu? Durante muito tempo eu não contei essa história que eu contei para vocês aqui. E quando eu cheguei à França, eu vou fazer um mestrado, que é o primeiro mestrado dupla titulação do Brasil, na Unicinos, né, que ele tem a Unicinos tem um convênio com a Universidade de Poitiers, na França. Então eu fui para Poitiers fazer o mestrado, e lá em Poitiers, fica a 350 quilômetros de Paris, mais ou menos. E eu estando lá, eu disse, não, se eu estou aqui, eu quero conhecer Paris, né? É como ir a Roma não conhecer o Papa. Então eu peguei o trem, fui para Paris, desembarcando lá na estação Montparnasse, onde a gente desembarca.
Então, primeira coisa, tem o prédio, né, que é o único prédio que tem em Paris que tem o mesmo nível da Torre Eiffel. Eu subi no prédio e avistei a torre. Aquilo me emocionou de tal maneira, que é lindo demais a Torre Eiffel, né? Me emocionou de tal maneira que, sabe, a primeira vez eu falei assim, nossa, a filha da lixeira chegou a Paris. Né? E dali foi como se um filme passasse na minha cabeça. Então, toda essa história que já estava como se adormecida já. Né? Porque depois que a gente passa as coisas na vida, meio que a gente dá uma adormecida até. Guarda na gavetinha, Isso, né? guarda naquela gavetinha ali. E aí eu decretei para mim mesmo, nossa, filha da lixeira chegou a Paris, e comecei a relembrar todos esses fatos. E mesmo assim, voltei, né, para cá, continuei trabalhando na empresa ainda, fiquei mais 7 anos ainda em empresa, mas eu já comecei a me atentar mais com a questão de diversidade, mais com a questão assim de oportunidade, porque eu tive uma oportunidade muito grande na vida até então, sabe? Às vezes eu não entendia essa grande oportunidade que eu tive na vida. Eu via as pessoas falarem assim, mas tu não precisou de cotas, tal. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu não precisei de cotas, mas eu tive uma grande oportunidade na vida. Claro que eu agarrei com todas as minhas forças aquela oportunidade que foi, né, a bolsa de estudos, que mudou a minha vida, tal. E eu comecei a ensaiar como falar a respeito. E quando eu fui convidada para ser colunista, depois que eu empreendi e tal, né, me veio assim, não, tu tem que contar essa história. E aí eu comecei a contar essa história defendendo o investimento em educação. Então, justamente por isso que eu falo que economia e finanças é um assunto de todo mundo, para quem tem dinheiro e para quem não tem, mas só que para quem não tem faz mais ainda a diferença. E trago sempre a minha história. Tu é uma autoridade nesse assunto. Sim, porque gerir finanças, para mim, foi como se eu gerisse, como não, exatamente, eu geria um recurso que eu não tinha, que era dinheiro. Então, por isso que eu me considero economista mesmo antes do título. Né? O título só veio trazer essa chancela. E agora, mas assim, é muito interessante a gente falar sobre isso, assim, não é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tu que administra as tuas finanças também. Sim. E tu faz exatamente isso que tu ensina, tu aplica, porque muitas vezes não é o que a gente vê, né? Sim, eu gosto muito de trazer isso, Carla, porque tem, às vezes, falam, mas eu não sou economista, não precisa ser economista, não precisa ser administrador, não precisa ser contador. Né? Tem muitos colegas economistas que têm uma vida financeira muito bagunçada. Né? Então, assim, para mim, por isso que eu afirmo, eu sou economista mesmo ainda da graduação. A graduação só veio trazer a chancela, porque eu consegui gerir um recurso que eu não tinha. Né? Todo o recurso que eu tinha, eu investi em mim, na minha graduação. Então, era assim, eu pagava a minha faculdade e sobrava trocados. Então, a minha mãe me dava sapato, as minhas irmãs me davam roupa, era assim que eu vivia. Né? Então, eu vivia numa época de hiperinflação ainda, então muitas vezes a mensalidade subia mais que o meu salário. Então, por isso que eu fiquei 10 anos, porque daí eu trancava, eu fazia uma disciplina, eu fazia 2, né? Quando eu fazia 3 eu comemorava. E aí, o que aconteceu? Depois da minha graduação, eu vivi 50 anos em 5. Tamanho foi o progresso da minha vida. Eu comprei apartamento, eu comprei carro. Comprou apartamento para a mãe dela, que mais me emocionou. Fiz intercâmbio e tal, fui estudar inglês e espanhol, porque eu não tinha línguas, né? Não tinha, hoje tu fala fluentemente? Fluentemente, mas, eu sei. Mas assim, eu fui estudar em Paris, mais de 30 anos eu fui estudar inglês e espanhol. Então, assim, a dificuldade que uma pessoa com 30 anos tem de aprender a língua. Mas eu me puxo, né, com o mestrado tinha que ser inglês. Sim. Então, né, fiz proficiência em inglês, tal, eu falava, apresentava trabalho e tal. E essa questão do apartamento para minha mãe faz mais de 4 anos por aí, né, que eu realizei esse sonho, né. Tenho o meu apartamento, tinha comprado 2 apartamentos já, né, fui trocando. E aí eu realizei o sonho de comprar um apartamento para minha mãe, né. Então ela mora no mesmo condomínio que eu, né. E aí, gurias, eu trago uma coisa importante, que recentemente eu li o livro da Viola Davis, né, que todo mundo conhece, uma mulher premiadíssima, e eu me choquei com uma coisa. A Viola, poxa, uma mulher ganhou, ela é EGOT, né, ganhou o Oscar, Emmy e Grammy. Ela mudou a vida dela, mas ela não conseguiu mudar a vida da família dela. Ela nunca conseguiu tirar os pais dela daquela vila que eles moravam, os irmãos dela, muitos se perderam nas drogas, enfim, né. Então, assim, eu mudei a minha vida e eu mudei a vida da minha família também. Então, todos na minha família, né, tiveram uma ascensão. Mas que bom que eles estavam abertos para essa mudança também, né? Sim. Mas, Dirlene, agora eu quero saber uma coisa, assim, as pessoas, tu passas esse ensinamento, o LinkedIn é a tua principal rede de comunicação
com as pessoas que querem te acompanhar? Como é que é? Sim, Quem está nos sim. acompanhando, onde é Onde que ela elas recebeu um se prêmio. abastecem, né, de Sim. ti? Sim, o LinkedIn é minha principal rede social, até porque tem um carinho muito, muito grande, né? Um amor envolvido. Escrita é uma das minhas paixões, né? Então, o que aconteceu? Quando eu me tornei empreendedora, né, antes, inclusive, eu fui para o LinkedIn, né, e comecei a escrever no LinkedIn. Então, a minha rede social é muito maior lá. Fui eleita LinkedIn Top Voice, né? Sou creator também, né? E aí, quando eu me tornei palestrante, muitas pessoas, nem todas têm o LinkedIn, porque acham que, não, o LinkedIn é uma coisa mais corporativa, tal. Né? Então, aí eu peguei e abri um Instagram. Né? Então, meu Instagram é pequenininho ainda, né? Mas tem alguns conteúdos que eu, né, migro do LinkedIn para o Instagram, para todos poderem me acompanhar. Mas a Dirlene já mudou muitas vidas na ponta da caneta ali, ou no celular, na planilha do Excel, e é isso que ela vai nos contar agora também. Tu já ajudou as pessoas a realmente voltarem a sorrir porque conseguiram sair do vermelho. Verdade, Patrícia, tem vários depoimentos, isso me emociona muito, né? Porque assim, mudar minha vida, da minha família e tal, mas entender que eu estou deixando um legado e ajudo várias pessoas, né? Tem vários depoimentos legais a respeito de alunos, de mentorados, né? Tem uma mentorada especial, tem depoimento no meu site, que ela começou a fazer a mentoria comigo, e ela disse, por causa da mentoria financeira, eu mudei toda a minha vida. Porque aí a gente começou a trabalhar, vi que ela gastava demais com cartão de crédito, aí fomos pesquisar onde é que ela gastava mais. Ela gastava demais no supermercado, porque ela ia no supermercado, não fazia lista, e aí ia comprando tudo que via, né? Aí outra coisa, motivo que ela disse, mas eu gasto também demais porque eu tenho que ir no supermercado diversas vezes porque eu não tenho local onde guardar as coisas. Aí ela resolveu trocar de apartamento. Porque ela queria um apartamento que tivesse armários para ela guardar as coisas, né? Então aí ela começou a ir menos no mercado, né? Fazer a lista, né? Então por isso ela disse, eu resolvi fazer dieta também, porque eu falo muito de economia comportamental, né? Porque dinheiro é algo que, não é que a pessoa fala assim, tu é muito racional porque tu pensa em dinheiro. Ao contrário. Quem manda o nosso dinheiro é muito mais a nossa emoção do que a nossa razão. Então, quais momentos que a gente compra mais? Quando estou chateada, quando estou magoada, quando estou triste, eu vou lá e... Ou feliz demais. Meto o pé na jaca. Quando eu estou feliz demais, a gente usa aquela frase, eu mereço. Né? E aí eu provoco as pessoas assim, mas tu merece o quê? Quando tu sentir esse ímpeto do eu mereço, faz de novo a pergunta, mas eu mereço o quê? Porque muitas vezes aquele eu mereço, de repente um sapato novo, um vestido novo, alguma coisa assim, daqui a pouco ele vai se transformar em dívidas e vai se transformar numa dor de cabeça para ti. Então quando a gente se pergunta, eu mereço o quê? A gente acrescenta o quê? A gente vai entender que daqui a pouco, tomar um cafezinho com a amiga, ligar para minha amiga, conversar com demorado, minha amiga, eu mereço um banho demorado. Não pode substituir aquele ato consumista. Porque esse ato, daqui a pouco, de consumir alguma coisa, se tu não tem condições naquele momento, aí volta, né, a regrinha dos 3 P's. Né, se tu fez aquela checagem dos 3 P's e viu que não tem condições de comprar sem sacrifício, esse eu mereço vai se transformar em eu mereço dívidas e eu mereço dor de cabeça. Faz uma caminhada na rua do que na caminhada no shopping. Fala de novo os 3 P's, pra gente memorizar bem. Sim. Assim. Primeiro P, por quê? Né, ele vai testar realmente a importância, né, a utilidade. O segundo P, eu preciso, mas eu preciso agora, é a urgência, testa a urgência. Né? E o terceiro e último P, eu posso pagar, mas pagar sem sacrifício, sem utilizar o limite da conta que eu vou estar pagando, mais de 300% ao ano de juros, sem utilizar o rotativo, né, do cartão de crédito que eu vou estar pagando mais de 400% ao ano. Uma outra coisa, tu falou em cartão de crédito. Muitas pessoas acabam comprando várias coisas no cartão de crédito por causa das milhas, por causa da troca, não sei o quê. Isso vale? É bom ou não? Pode te prejudicar ali na frente? É uma regra que tu indicaria? Sim. Vale. Porque assim, eu sempre gosto de dizer, eu não gosto de demonizar nada. Né? Então, o problema de ter cartão de crédito não é problema. O problema somos nós de não saber geri-lo. Né? O problema é a gente achar que a conta do cartão de crédito vai ser paga pelo, sei lá, um ser místico, o unicórnio, a fada do dente, sei lá, né? O Peter Pan. O cartão de crédito é dinheiro. Né? É dinheiro de plástico, hoje em dia é dinheiro virtual, né? Porque o cartão de crédito pode estar no celular, né? O virtual. Ele é dinheiro igual.
Então, tudo que eu compro com cartão, eu preciso gerir da mesma maneira, eu preciso administrar. Né? Hoje em dia, a gente está trazendo, daqui a pouco vai existir o real digital. Né? Então, a moeda cada vez mais está digitalizada. E o cartão Você sabe de que tu crédito falou do dinheiro, o meu filho fala assim, mas põe no cartão, como se no cartão depois eu não precisasse pagar, né? Porque não é tangível, E a né? minha E o mãe que disse que não é quando eu tangível era- a gente não sabe, né? A Não minha mãe disse que consegue quando eu era conter pequena, limite. ela dizia, eu não tenho dinheiro, Vanessa. E eu dizia, mas tu tem cheque. Porque eu também achava que era só assinar a folhinha e tava tudo certo. Né? Isso. Mas esse é mais uma coisa que a gente precisa explicar para as crianças. A minha filha, hoje ela tem 8 anos, mas desde acho que dos 5 anos ela já sabe a diferença do cartão de crédito, cartão de débito, como é que funciona, que é dinheiro igual, que a mamãe tem que pagar. Né? A gente precisa explicar para os nossos filhos, a gente não pode repetir, né, como eu falei, as crenças, tabus, a gente não pode repetir, né, com nossos filhos a mesma coisa que aconteceu conosco. Né? Então a gente tem que criar nossos filhos de uma maneira diferenciada. E o começa aí. planejamento financeiro, pensar no futuro, reservas, o que a gente pode dar de dicas para as pessoas? Isso é muito legal, né? Falar em reserva. Tenho já, né, minhas mentoradas, tenho os cases, né, das mentorias. Teve uma funcionária pública, né, outra trabalha na área de TI. Então, a funcionária pública disse, mas eu nunca vou ficar desempregada, por que eu vou querer uma reserva de emergência? Eu disse, mas imprevistos acontecem. O que aconteceu? Essa funcionária pública, o pet dela ficou doente. Aquelas pets que hoje em dia são membros da família. Ela não tinha dinheiro, né, para custear uma cirurgia de emergência do pet. Foi uma deixa, eu falei para ela, viu? Tá aí a reserva de emergência. Por E mais é que não vá ficar diferença, desempregada. né, entre reserva de emergência e uma poupança, no caso que tu quer para realizar um sonho, comprar uma casa, comprar um carro. As pessoas às vezes confundem, né? Sim, confundem, mas o princípio é o mesmo até, né, Vanessa? Então, assim, para eu entender, tá, por que eu vou fazer uma reserva de emergência? Tem a questão do pessoal que trabalha em iniciativa privada, né, pode ser demitido qualquer hora. Né? Eu fui demitida depois de 30 anos de carreira, primeira vez na vida, primeira vez da carreira. Né? Então, se eu não tivesse reserva de emergência, estaria muito complicado. Pandemia é um outro exemplo. Né? Quem não tinha reserva de emergência, nossa, ficou numa situação muito complicada. Né? Então, reserva de emergência é aquele valor que, se aconteceu uma emergência, se tu perdeu a tua renda, né, tu vai conseguir passar até um determinado período. Né? O ideal é ter de 6 meses a 12 meses, pelo menos, né, de remuneração ali a tua reserva de emergência. Aí, poupar e investir para realizar teu sonho é outra coisa, mas o princípio é o mesmo, tá? Eu gosto, quando eu falo poupar e investir, eu gosto de trazer sempre o conceito de poupança e investimento. Poupança é um dinheiro que a gente deixa de gastar. Fica imaginando que, eu vou tomar um cafezinho, vou comer fora, eu tenho o hábito de, sei lá, jantar fora uma vez por semana. R$100 até é barato, né? Mas em um mês, né? Uma semana, 4 semanas, eu vou poupar R$400. Então é um dinheiro que eu deixei de gastar. Se eu pegar esse dinheiro e colocar numa aplicação, né, financeira, ou seja, na taxa no Tesouro Selic, ou seja em bitcoins, ou seja até na poupança, que rende muito pouquinho, né, muitos economistas nem consideram como investimento, mas eu considero, né, é um investimento ali pouquinho, mas é alguma coisa. Qual é o conceito de investimento? É que tu vai ter o teu capital mais um rendimento, mais uma taxa de juros, tu não vai ter só o capital. Né? Então, poupança, eu deixo de gastar, posso colocar debaixo do colchão. Né, eu deixei de gastar, mas o investimento significa que eu vou ter aquele capital, né, os R$400 mais alguma coisa. Um lucro. Isso, um lucro. Eu Plus a mais. costumo dizer que esse é o juro do bem, né, porque a gente paga muito juros, que é o mal, mas os juros do bem é os juros que a gente vai receber. E é tão bom, né? Porque aí tu Sim. começa a fazer planos com aquele dinheirinho que tá lá. É tipo achar na jaqueta do ai, inverno, sim. 50 pila no bolso. Aí é um dinheiro que tu deixou de gastar. Só que tu não investiu, né? Ele Não tá ali investiu, parado, não vai ter, tá esquecido. não vai render nada. Agora, se pegar aquele dinheirinho e colocar, né, numa qualquer aplicação, tu vai ter um pouquinho mais. Né? Então, esse é o princípio, né, da poupança e investimento. E uma coisa que eu gosto sempre de trazer, Gurias, é a questão assim, ó. Eu tenho 49 anos, né, quase 50, eu tenho mais de 30 anos de trabalho, só que eu não consigo me aposentar. Eu lembro quando eu era pequena, o sonho de todo mundo era se aposentar. Hoje em dia não dá para ser. Não. Porque eu fico pensando, a idade mínima de aposentadoria hoje é 55 anos. Só que quando eu chegar a 55 anos, eu sei que já vai mudar. Né? Então, dados do IBGE, sou economista, adoro falar de números, tá? Trazer sim, dados. sim, né? normal. Então, dados do IBGE dizem que até 2050 a gente vai ter 30% da população brasileira com mais de 60 anos. Então, assim, não precisa ser economista, não precisa ser administrador para entender que a Previdência Social, como é hoje, ela não vai sustentar. Né?
Então, eu sempre digo que a sigla INSS significa também, isso nunca será suficiente. Né? Perfeito. Adorei! Quem é que já não conhece gente que já é aposentada hoje, mas não consegue sobreviver da aposentadoria? A maioria das maioria. pessoas aposentadas que eu Sim, conheço. porque tem que continuar trabalhando. Né? Então, a gente precisa entender que a gente vai envelhecer, a gente não vai ter mais o mesmo pique de trabalhar loucamente, né? É normal, é biológico, né? Então a gente não tem mais o mesmo pique e a gente vai querer curtir um pouquinho mais a vida. Então, a qualidade de vida, né? Então a gente tem, né, as taxas de, graças a Deus, a gente vive mais, né? Então pensa no futuro. Então é importante a Isso gente quer ir ter... pra praia tomar caipirinha. Meu sonho dourado. Eu vou. Eu tô me preparando para isso. Então, assim, é importante, né, a gente começar... Então, eu sempre falo, quando a gente pensa em investimento, faça primeiro uma reserva de emergência, aí depois começa a pensar em investir para o teu futuro, para uma aposentadoria. Né? Tem vários hoje produtos aí no mercado, né, que já são atrelados ali para fazer uma previdência Que até abate no privada. imposto de renda. Isso, exatamente. Quais são as principais dúvidas assim dos teus mentorados que chegam para ti? É isso, é como eu... Como assim? Primeiro, organização financeira. Normalmente, a questão do investimento já é um avançado, tá? Mas uma coisa que incomoda muito, Van e meninas em geral, é a questão quando fala de... Eu uso uma expressão que é melhorar a nossa relação com o nosso dinheiro. Né? Eu uso sempre essa expressão, tá? Na minha mentoria eu tenho alguns passos, né? Então, nesse ponto, quando eu chego nesse ponto de melhorar as relações com o dinheiro, incomoda bastante. Sabe por quê? Porque mexe com status sociais. Né? Nós temos muitos padrões sociais que nos dizem, não, eu preciso utilizar a marca de sapato tal, o telefone X, né? Preciso trocar de carro todos os anos. Por que eu faço isso? E eu questiono as pessoas, por que tu faz isso? Por que tu faz o que tu faz? Né? Porque é uma maneira de deixar de gastar, né? De priorizar o nosso consumo. Por que eu vou trocar o meu telefone? Eu estou com um telefone que já tem 2 anos, mas ele funciona super bem. Ele tem até espaço na memória. O teu. O teu, os nossos tá difícil. Ei, Cacá. Eu tiro fotos e as pessoas me dizem, nossa, que lindo, saem essas fotos. Tem 2 anos. Né? Então, por que eu vou trocá-lo se ele funciona ainda super bem, tal. Sabe? Questionar essas coisas. Né? Então, muitas vezes a gente vai no piloto automático, não, eu vou trocar de celular, né, porque já está no modelo do ano. Eu vou trocar de carro porque não é o modelo do ano, mas sim, a gente vive hoje bem. assim, correndo atrás do rabo, quando nem cachorro assim mesmo. Parece que tem que trocar televisão e tem que viajar e tem que trocar de carro. Não, né? Para tudo, vamos pensar, como tu falou agora. Mas tu sabe, Dirlene, que logo que eu saí da TV, e até a ideia do pod é justamente trazer assuntos que para nós, amigas, mães, jornalistas, faz muito sentido. E educação financeira sempre foi um assunto que me foi interesse, assim, ó. Eu tenho um filho pequeno, né? Tu me falaste que tem uma menina de 8 anos, então regula com o Lorenzo. E eu, logo que eu saí, eu pedi ajuda para o meu amigo economista, o Everton Lopes. Meu amigo. Querido, um super mentor também. E a gente fez juntos alguns programas, com o intuito único de me ensinar a administrar as minhas finanças, mas que isso fosse uma extensão para o Lorenzo, né? Então a gente fez um programa que se chama Mamãe Eu Quero, e subtende-se por quê? Porque era tanta pede, Na volta mamãe a eu gente quero, compra. mamãe eu quero, na volta a gente compra, mamãe eu quero, agora não dá, mamãe. Que eu precisava de uma orientação, assim, né? Então eu quis fazer esse programa para também orientar muitas pessoas sobre isso, sobre o básico, que é gastar menos do que se ganha. E eu recebi muitos agradecimentos, claro, mas também algumas críticas dizendo isso, né? Mas eu não consigo nem pagar minhas contas, como é que eu vou falar em educação? Tu faz isso porque tu é rica. Não, né? Eu não sou, não. Eu administro as minhas finanças. Eu aprendi isso, a gastar menos do que eu ganho. E quando eu dou um passo maior que a perna, eu fico extremamente abalada emocionalmente, né? Aí eu te pergunto, em que momento a gente tu falou com a tua filha sobre educação financeira? Olha, cara, para mim, como eu falo, como a economia quase que está no meu DNA,
né? Então, assim, eu não consigo lembrar exatamente o momento. Já nasceu contabilizando as fraldas. Exatamente. Eu já intuitivamente ficava, né, contabilizando ali as coisas. Mas eu não consigo lembrar exatamente, sabe, o momento que eu comecei a falar. Mas é uma coisa natural. É. Tu fala Pra ti, todos os dias, mas como repressão ou como orientação? Qual é o tom da conversa que tu como tem? orientação. Eu sempre falei para ela, a mamãe, assim, o que acontece? Como eu falei das crenças, né, limitantes sobre dinheiro, a gente tem uma crença sobre trabalho. Né? Então a gente aprendeu desde pequena que trabalho era algo tortuoso, trabalho era uma coisa ruim. Né? Então já começa por aí. Ela sabe que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Né, que a mamãe ama o trabalho dela, e eu só vou falar assim, o dia, né, que tu tiver uma profissão, vai ser uma profissão que tu ame e tal, tu vai... Então já começa por aí, a diferença. A questão do dinheiro, eu sempre falo para ela, quer tal, a mamãe eu quero, ela pede também, sim, o tempo todo. Eu negocio muito com ela. Né? Então assim, ela ama fazer coleção daqueles bichinhos de pelúcia, tais, bunny boos, né? E é caro, né? Caro. Os olhudinhos aqueles? É. Então, cada vez que a gente vai no shopping, ela queria um daqueles. Mas ela queria também andar nos brinquedos, ela queria o Sim, lanchinho, comer o lanche, tal, claro. Eu dava para ela as opções. O que tu vai querer dessa vez? Então ela tem pelo menos um dos bichinhos, e ela gosta de contar as histórias dos bichinhos dela, tá? Então tem um do bichinho que ela conta, né, a história do bichinho, que foi o seguinte, ela viu numa loja, se apaixonou pelo bichinho, mas ela tinha dito que queria ir no brinquedo, tal, do shopping. E aí quando ela pegou o bichinho, eu falei assim, então tá. Te leva esse bichinho, mas aí tu não vai no brinquedo do shopping. O que tu prefere, ir no brinquedo ou o bichinho? Ela disse, o bichinho. E até hoje ela conta pra todo mundo que ela escolheu o nome do bichinho, é Flor, é uma cachorrinha, né? Que ela escolheu a Flor em vez de andar no brinquedo. E é sempre assim. Eu peço para ela escolher uma escolha. Para dar valor. Né? Para dar valor. Escolhas na infância, escolhas na fase. Então, ela já começa a entender o que é prioridades. Né? O que são, né, as prioridades. E a questão do cartão de crédito, né, do cartão. Então, isso eu lembro, assim, com 5 anos ela sabia. Né, a diferença do cartão de crédito, cartão de débito, e que o cartão igual ia ser pago pela mamãe. Né, que a diferença, um ia sair da conta corrente da mamãe, que aqui é como dinheiro, né, um dinheiro que está lá no banco virtual, e o outro a mamãe ia pagar no final do mês. Mas era igual pago pela mamãe. Tá no dia a dia de vocês e deve estar nos nossos sim, também, em todos os lares, né? Sim. E para as crianças, certeza que vocês concordam, né, gurias? Que é muito mais fácil ensinar as coisas para as crianças. Então, para nós adultos, eu gosto de tratar, por isso que a minha empresa tem inteligência financeira, né? Eu não falo de educação financeira. Né? Então, porque nós adultos, por mais que a gente não tenha tido educação financeira na escola, a gente tem muito acesso hoje em dia, né, a conteúdos, né, de educação financeira. Conceito da educação. Na educação financeira são conhecimentos que a gente tem a respeito de economia e finanças que vão te orientar como gerir teu dinheiro, como fazer um orçamento, como fazer um investimento. Mas só que o conhecimento está lá, escrito. Né? Se eu não aplicar na minha vida, ele não vale de nada. Então eu gosto de trazer sempre o conceito de inteligência, o conceito de inteligência, essa habilidade de realmente gerir o dinheiro, né? De entender a diferença entre preço baixo, preço alto, preço justo, não ser impulsivo. É uma habilidade essa inteligência financeira. Então, aplicar aquilo que a gente aprendeu, aqueles conceitos que a gente tem hoje em dia em tudo que é lugar, aplicar realmente na nossa vida. Então, isso, para mim, é a inteligência financeira. Grande motivação. Ai, que maravilha. Buenas. Adoramos. E vamos te acompanhar também no LinkedIn e no Instagram. A gente acha lá como Dirlene Silva. E no LinkedIn, Dirlene Silva, e no Instagram, só dirlene.economista. E eu tenho meu site, né, que é dirlenesilva.com.br. dirlenesilva.com.br. Mas sabe por que a Dirlene está aqui hoje? Ah, claro! Uma seguidora maravilhosa, a Sabrina Correia, a Sabrina Barcelos, nos deu essa super dica. Gurias, vocês têm que entrevistar a Dirlene. E aqui está ela, viu, Sabrina? Um beijo, muito obrigada pela dica. Obrigada pela dica, Sabrina, minha BFF. Né? Não, mas isso é muito bacana, porque a gente quer fazer esse programa para as mulheres e a gente sempre pede, né? Mandem sugestões de assuntos, de pautas, porque a gente fala muito, a gente se encontra, a gente está sempre trazendo demandas pessoais e que a gente quer compartilhar com outras mulheres. Que ela sabe que são, então, né? A gente Sabrina, sabe que obrigada.
Dirlene, muito obrigada. Foi, com certeza, momentos muito de aprendizado para nós aqui. Mais ainda pela tua história, pela tua persistência, pela tua disciplina. Acho que, e principalmente por tu não ter crenças limitantes, né? Porque tu, por mais que tu tivesses um cenário onde tu poderia se vitimizar em cima disso, tu foi lá e deu a cara a tapa e foi em busca. Então, tu és um exemplo, uma referência, e a gente está muito agradecida de te receber aqui no nosso Pod, Gurias. Pode contar com a gente sempre. Obrigado, Gurias. Eu estou realmente muito grata. A minha saudação oficial é sempre Ubuntu, que é uma filosofia africana, que quer dizer eu sou porque todos nós somos, né? Uma filosofia de solidariedade, respeito para com o outro, que reconhece a humanidade todos, né? Todos somos seres humanos. Então, essa é a minha saudação oficial. Realmente adoro estar, né, entre mulheres, porque eu tenho algo muito importante que eu digo assim, ó, o caminho para o crescimento feminino é traçado em conjunto. Né? Então, Aqui, nós acreditamos também. Precisa de sororidade. Né? Sororidade. Nós mulheres temos muitos estigmas, e Olha um dos aqui. estigmas é que a gente gasta demais, somos descontroladas. Então, assim, eu acredito muito, sabe, que todas nós temos um superpoder. E quando a gente compartilha esse superpoder com a outra, a gente vai empoderando, a gente soma, né, outras mulheres. A gente soma. Né, Tá, Que lição de vida. E nessa soma, né, nós queremos que tu assuma um compromisso que a gente quer avisar quando é que tu vais lançar os livros, né? Porque a gente quer acompanhar, a gente quer te apoiar nessa tua trajetória também, porque agora tu também faz parte do nosso Pod Gurias, Sabe né? qual é o nosso lema? A gente pode tudo, só não pode Deixar de se amar. Ai, que coisa linda! É lindo isso. Muito Obrigada, tá bom? Obrigada. Obrigada, felicidades, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Para nós. Agora a gente vai acompanhar, que aproveitar o sunset, o pôr do sol aqui no Doubletree by Hilton, Porto Alegre, gente. Tem o restaurante Origens, que é nesse andar aqui, no 4º andar. Tem uma paisagem de Porto Alegre aqui que é incrível, incrível. E o restaurante Origens já está aberto para café da manhã, almoço, jantares e happy hours, como a gente vai fazer agora. Aberto ao público e é um lugar lindo para vocês virem conhecer. Obrigada, Carol. Um beijo. Espetacular esse ambiente. Obrigada, Dirlene. Obrigada, minhas amigas. Ai, tão bom. Ah, Pode então ir bom frente. saber que a Vocês já gente é sabem. merecedora também de ter dinheiro, né? Porque a gente tem medo de não ter dinheiro. A gente pode ter, pode tudo. A gente é merecedora de tanta coisa, né? É só a gente dizer, vem, eu quero, eu Vem, mereço, eu eu quero, posso. Pode gastar demais. Mas eu sou bem controladinha. A gente pode tudo, só não pode gastar demais. Até a próxima. Curtam, compartilhem, ativem o sininho, falem para as amigas. Né, Gurias? Indiquem pessoas pra gente conversar, que a gente quer conhecer também. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.